a Deus, temente a mim, e desvia-se de todo mal. Olha a pergunta de Deus para o inimigo declarado em nossas almas. Tu tem visto, meu servo Jó, homem reto? Se nós andamos em retidão, se nós fugimos da aparência do mal, o inimigo ele não toca para a morte. Aleluia, gente. Ele não nos toca para a morte, mas para que seja glorificado o nome do Senhor por nossas vidas. Só que olha para cá, interessante que o versículo 5 vai dizer, olha, Jesus amava a Marta e a sua irmã e Lázaro. Minha esposa, Jesus amava a família. Jesus amava a Marta, Maria e a Lázaro. Então, se for, eu fico imaginando hoje, eu falei, Senhor, se o Senhor amava tanto, por que Jesus não largou tudo e foi? Lázaro estava enfermo, deixa eu dizer que ele amava a Marta, Maria e a Lázaro. Mas por que Jesus não largou tudo e foi ao encontro dele? Por que Jesus não abandonou tudo, discípulo, e foi curar? Aí o Senhor fala comigo, meu filho, quando eu fazer a vontade dela, eu não amo, eu não estou ali. Mas quando ela permite que a minha vontade seja feita, aleluia, o meu nome vai ser glorificado. Ou seja, se a vontade for minha, se o amor for meu, o meu nome será glorificado na vida dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 6 vai dizer, ouvindo, pois estava enfermo, ficou ainda 2 dias naquele lugar. Peraí. Mandaram alguém avisar. Mandaram os mensageiros avisar. Digamos, pois, que 1 dia de viagem, só aí foi 3 dias. O texto vai dizer que Jesus ainda ficou 2 dias naquela cidade. Imagino eu pregando. Só que, olha só, versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias naquele lugar onde estava. Cutuca teu vizinho para ele acordar e falar assim, a vontade de Deus tem que ser primeira nas nossas vidas. Não, fala mais uma vez, a vontade de Deus tem que ser primeiramente nas nossas vidas. Fala assim, a vontade de Deus tem que ser primeiramente nas nossas vidas. E glorifica aí neste momento, glorifica. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Vamos outra vez para a Judéia. Aí o versículo 8, os discípulos falam assim, disseram-lhe os discípulos, Rabi, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas a voltar para lá. Os discípulos estão com medo. Os discípulos estão apreensivos. Os discípulos falam para Jesus, mestre, ainda agora tentaram apedrejá-los. Vai voltar para lá, vai tornar para lá. Olha só, os discípulos estão com medo. Se você tem medo de ser apedrejado por Jesus, se você tem medo de ser
blasfemado por Jesus não serve para ser discípulo de Jesus, porque discípulo de Jesus ali estaria: Senhor, se for blasfemado por teu nome, ali eu me farei presente. Se eu morrer pelo teu nome, ali eu me farei presente. Se eu for caluniado pelo teu nome, ali eu me farei presente mais. Se tiver com medo, não serve para ser discípulo. Se tiver medo de morrer por Jesus, se tiver medo de ser apedrejado por Jesus, se tiver medo de ser falado mal por causa de Jesus, se tiver medo de ser olhado mal por causa de Jesus, ei, não serve para ser discípulo de Jesus. Cutuca ele aí e fala assim, ó: tem vergonha de falar de Cristo, não serve para ser discípulo dele. Tem vergonha de evangelizar para ele, não serve para ser discípulo dele. Tem vergonha de louvar para ele, não serve para ser discípulo dele. Mestre, ainda agora tentaram apedrejá-los. Torna-te a voltar para lá. Perceba que um dia o mensageiro chega para Jesus, mas 2 dias Jesus fica naquele lugar, 3 dias. Aí o texto vai dizer, minha esposa, que chegando lá, aonde? Em Betânia. Chegando lá em Betânia, Paulo, você está falando assim, que o mensageiro durou um dia, vamos lá. Assim que Jesus fica mais 2 dias. Primeiro o mensageiro chega, Jesus fica mais 2 dias. No 4º dia, a irmã de Lázaro fala assim: Jesus, já tem 4 dias que meu irmão foi sepultado. Jesus, tem 4 dias que meu irmão foi sepultado. Meu Deus. Só que olha para cá. Assim que Jesus, minha evangelista Tânia, assim que versículo 20, ouvindo pois Marta que Jesus vinha vindo, correu-se ao teu encontro. Maria porém ficou lá em casa, assentada em casa. Disse pois Marta a Jesus, minha esposa, chega a Marta ali e vai falar de hermenêutica, vai falar de Bíblia. Aí Marta fala assim: Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela sabia de palavra, mas não conhecia de poder. Ela conhecia de palavra, mas estava em frente à vida e não reconheceu a vida. Ela sabia de palavra, estava em frente à vida e não reconheceu a vida. Versículo 22. Mas também agora sei que tudo que pedires a Deus te concederás. Ou seja, ela vai agora, reconhece a soberania, a exatidão, a perfeição, o poder de Cristo. Só que Maria ficou em casa. Maria está em casa. Aí no versículo 24 fala: disse-lhe Maria, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela está falando de palavra, minha esposa. O texto vai dizer que ela conhece a palavra do Senhor. Naquele grande dia todos serão ressuscitados. Glória a Deus. Versículo 28. Dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: ei, vem cá, o mestre está cá e te chama. A irmã chama a outra irmã e fala assim: ei, vem cá, o mestre está aqui e te chama. Versículo 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se e, aleluia, e foi estar com ele.
Versículo 30. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ali o lugar onde Marta o encontrava. Versículo 31. Vindo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, a consolavam. Maria apressadamente se levantara e saíram e seguia-lhe, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Versículo 32. Sendo, pois, Maria chegada onde Jesus estava, versículo 32. Maria vai. Tendo, pois, Maria chegada onde quem estava? O mestre, a vida. Vendo, lançou-se aos teus pés. Ou seja, olha o que Maria faz. Maria se lança aos pés de Jesus. Marta faz o quê? Marta larga os problemas no pé de Jesus. Maria se lança para adorar. Maria se lança para adorar. Marta vê Jesus e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quem você é aqui hoje? Quem você é aqui hoje? Marta ou Maria? Você é Marta que lança problemas nos pés de Jesus, ou você é Maria que lança e adora, se prostra e fala: te amo, te exalto, te adoro. Quem você é aqui? Quem você é? Marta ou Maria? Marta ou Maria? Maria, minha esposa, se lança aos pés. Ela tinha tudo para chorar. Ela tinha tudo para estar largada. Ela tinha tudo para estar chorando no canto. Mas o que ela faz? Ela vai, se lança aos pés de Jesus, reconhecendo a soberania de Cristo. E eu e você para estar fazendo o quê? Se lançando aos pés de Cristo. Porque assim como Jesus ressuscitou a Lázaro, assim Jesus te ressuscitou. Vou falar mais uma vez. Assim como Jesus ressuscitou a Lázaro, assim Jesus ressuscitou você. Então adore, então se lance, então se prostre, então adore Ele, então enalteça, então agradeça. Marta larga esse problema. Marta chega para Jesus e fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, ou seja, em outras palavras, se o Senhor tivesse demorado, meu irmão estaria vivo, não teria morrido. Só que Maria também estava com o irmão morto. Aleluia, Jesus. O mesmo irmão de Marta. Aonde estava o irmão de Marta, estava o irmão de Maria. Só minha esposa que Maria, ela reconhece a divindade daquele que dá vida. Maria, ela reconheceu a divindade daquele, o único que dá vida e tira a vida, o único que abre porta e fecha a porta, o único. Manda Lázaro sair. O texto vai dizer que Lázaro sai. O texto vai dizer ali que Lázaro sai amarrado. Manda Jesus manda se amarrar. Só que agora nós entramos no capítulo 12, qual nós meditamos. Foi por Jesus 6 dias antes da Páscoa. Aí o texto vai dizer que tinha uma ceia, minha esposa, uma ceia. Nesta ceia estava Marta. Aqui Jesus ressuscitado dos mortos. Estava Lázaro, aqui Jesus ressuscitou
ressuscitado entre os mortos. Só que o texto vai dizer que quem servia, quem estava ali ressuscitando, ou quem estava servindo ali, Marta. Estava numa ceia, um culto de ceia, chamada ceia de ação de graça. Um culto de ação de graça. Quem estava ali? Lázaro, porque era ressuscitado dos mortos. Estava também Simão, o leproso. Paulo, no João não está falando isso não, mas Marcos vai falar. Marcos, se não me falha a memória, 14. Aleluia. Vai dizer que Simão, o leproso, também estava. Aí estava Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Simão, o leproso, o qual foi sarado. E Marta o servia. Ou seja, tinha testemunho naquele lugar. Aleluia. Tinha testemunho naquele lugar. Eu fico imaginando o pessoal sentado ali, no culto ali, aleluia, e testemunho para dentro. Eu fico imaginando ele me ressuscitou. Estava morto 4 dias. Ele mandou sair da tumba. E aquilo saiu. Eu fico imaginando Simão leproso fazer. Ele me curou. Estou aqui. Sem doença nenhuma. Ou seja, tinha testemunho. Culto tem que ter testemunho. Culto tem que ter testemunho. Cutuca teu irmão, teu vizinho, fala assim, ó: tem testemunho de Cristo na tua vida? Não, fala mais, pergunta mais uma vez. Tem testemunho de Cristo na tua vida? Agora olha para ele, olha para ela, fala assim: se tivesse testemunho de Cristo, você estaria adorando agora. Você estaria adorando agora. Você estaria adorando agora. Você agora ele adora. Porque tem testemunho, tem testemunho, tem testemunho, tem testemunho. Cadê o testemunho? Cadê o testemunho? Cadê o testemunho? Tem testemunho. Tem testemunho aqui de ex-morto. Tem testemunho aqui de ex-candomblesseiro. Tem testemunho aqui de criança que morreu e Jesus e ressuscitou. Tem testemunho. Tem testemunho. Tem testemunho. Tem testemunho. Cadê o testemunho? Cadê o testemunho? Cadê o testemunho? Minha esposa tinha testemunho naquele culto. Aleluia, Senhor. Estava Simão leproso. Estava Lázaro, que Jesus ressuscitou. Só que Marta servia. Marta estava ali também servindo. Aquele que não serve nem pra, aquele que não presta nem para servir. Vai, doido? Fala, papai. Aquele que não está na igreja nem para servir. Servir como? Lava o banheiro, lava a cadeira, cata um papel. Aquele que não presta nem para servir, me perdoe, não serve para servir. Só quer tomar lugar. Marta estava ali, ela sabia a soberania de Cristo, ela sabia quem ela estava servindo ali. Por isso eu fico imaginando ali ela servindo, olhando para o irmão e falando assim: este meu irmão está aqui graças a ele, meu irmão está vivo graças a... Se você tivesse também esse amor, também estaria engrandecendo a ele. Glória, glória, aleluia, Jesus. Olha para cá, estou finalizando.
Marta estava servindo. Era um culto de ação de graça. Era um culto de ação de graça. Só que chega a hora do culto do evangelista aqui, o culto ele perde o sentido. Chega a hora do culto que não tem que, o culto vai perdendo a essência. Chega a hora do culto que aquela adoração começa a sumir. Chega uma hora no culto que só tem a carcaça sentada. A mente está longe, o coração está longe, os lábios só louvam de fora para fora. É assim mesmo. Olha aí. Aí eu fico imaginando ali, ó, o culto de ação de graça. Chega uma hora que o culto perdeu a essência. Só que sempre tem alguém que tem que se levantar e fazer a diferença. Ou seja, Jesus não sai da casa. Quem sai da casa é eu e você. Quem tira a mente de Jesus é eu e é você. Ou seja, todo culto Jesus está na casa. Quem não está na casa é minha mente, a tua mente, o meu coração e o teu coração. Só que chegou a hora do culto que perdeu a essência, perdeu a adoração. Só que o texto vai dizer que Maria, ela faz diferente, ou seja, o culto está perdendo a graça, mas eu não perco a graça com meu Cristo. Não vou deixar o culto perder a graça. O texto vai dizer que Maria, ela pega um vaso de alabastro. Aleluia. O texto vai dizer que Maria, ela pega um vaso de alabastro. Na minha tradução está um arratel de unguento de nardo puro e muito preço. Minha esposa, era um vaso de alabastro. Ele era puro e caro. Puro e caro. Puro e caro. O que ela levou para oferecer a Cristo era puro e caro. O que ela levou em adoração para Cristo era puro, e caro. Ela foi adorar levando um unguento puro e caro. Puro e caro. Tem essência de adorador por aí dentro. Tem essência de adorador por aí dentro. Tem essência de adorador por aí dentro. Então cadê? Começa a exalar. Eu vou deixar você adorar, vou deixar. Olha pra cá. Deixa eu fazer minha esposa aqui o aguento que Maria foi. Perceba que era um culto. Era o quê? Era um culto. Aí Maria, ela sai da casa dela com o quê? Com o vaso. Ela está indo para onde? Para o culto. Ela sabia quem estava no culto? Jesus. Ela sabia quem quer lhe oferecer? Jesus. Ou seja, ela sai de casa sabendo quem vai adorar. Ela saiu de casa sabendo quem é que ela ia derramar a essência. Ela não saiu de casa em vão. Ela não saiu em vão. Fala pro teu irmão, puro e caro. Algo que é puro,
O texto vai dizer que a santidade de Deus é totalmente pura. Só com a essência de Cristo as nossas vestes se lavam. Ou seja, o unguento era puro e caro. Por que caro? Caro é o sangue de Cristo que foi derramado por mim e por você. Caro é o sangue de Cristo que foi derramado por mim e por você. Maria percebeu que já que ninguém quer adorar, eu adoro. Já que ninguém quer adorar, eu faço a diferença. Cadê você? Cadê você que entrou aqui no culto para adorar? Cadê você que saiu de casa para adorar? Cadê você que saiu de casa para adorar? Eu vou adorar. Deixa eu ir adorar. Cadê? Adora. Uma semana tentando nos derrubar. Aleluia, Jesus. O inimigo de nossas almas, ele fez de tudo para que, aleluia, nesse domingo você não estivesse aqui hoje. Ou seja, mas você veio com a essência de adoradora. Você chegou aqui com a essência de adoradora. Pega, meu evangelista, ela pega uma redel, um vaso de quê? Puro, nada puro e muito caro. E ela, o texto vai dizer que ela ungiu os pés de Jesus. Algumas versões vai dizer que ela quebra e derrama sobre os pés de Cristo. Ela foi adorar a Cristo. Ela vai e leva o que ela tem de mais precioso dentro de casa. Chegando lá, o texto vai dizer, alguns versículos vai dizer que ela quebra e derrama sobre o vaso, sobre os pés de Cristo. Só que quando a gente, seria muito fácil quando a gente viesse para o culto, o nosso perfume, a gente quebrasse e derramasse sobre a gente. Mas quando a gente vê que a gente faz, a gente barrufa, a gente goteja, a gente pega uma gotinha, passa no lado, passa no outro, passa no punho. Só que o texto vai dizer que Maria, ela pega aquele unguento e derrama os pés de Cristo. Ou seja, ela sabia que o que de mais tinha de valioso não era o vaso, mas era a essência. O que tem mais valioso de você não é o vaso, mas é a essência, mas é o que está dentro de você, mas é o que está dentro de você, cadê? O que tem dentro de você, o que tem dentro de você, começa a exalar, começa a exalar, começa a botar pra fora, começa a adorar, aleluia. Minha esposa era tão caro, o nada era tão caro, o preço era tão valioso que alguns discípulos, deixa eu dizer que fala assim, por que não vendeu por 300 denários ou 300 dinheiro? Ó, o dia do trabalho, o dia do trabalhador na Judéia. Lá na Judéia a pessoa trabalha o dia todo, a referência, o valor é 1 denário. O pagamento do dia dele por ele ter trabalhado é 1 denário.
valioso, que era referente, minha esposa, a 300 dias trabalhados. Mas ela não contou, ela não se preocupou com o que estava quebrando, mas ela se preocupou com o que tinha dentro do vaso. Ela não se preocupou com a aleluia com o vaso, mas ela se preocupou com o que tinha dentro do vaso. E vai, lança aos pés de Cristo, se lança aos pés de Cristo, joga aos pés de Cristo. Aleluia, Jesus. O que você trouxe para ele nesta noite? O que você trouxe para ele nesta noite? O quê? Se coloca de pé neste momento, se coloca.